Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, acabou de acontecer, presidente Júlio Casares solta uma novidade bombástica e nesse vídeo aqui eu vou contar em primeira mão pra vocês. Tem também atualização sobre a demissão do diretor de futebol, né, o Carlos Belmonte, o que tá acontecendo em relação a tudo isso, tem atualização referente a isso também, tem também as situações, né, do Tolói, Oscar, tudo isso e muito mais, vocês vão ficar sabendo aqui comigo. Eu, Tidico, atualizo, trago tudo aqui pra vocês, todas as últimas informações e últimas notícias sobre tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Então fica comigo até o final pra vocês saberem de tudo. E galera, se inscrevam, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse like que dá mó moral. E galera, aquele recadinho básico antes de nós irmos pro vídeo, que é muito rápido, aquele recadinho que vocês adoram. Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, é isso mesmo. Quer ter acesso, né, à grade, né, dos jogos, dos canais abertos e fechados, as transmissões dos jogos do São Paulo e de vários outros clubes, jogos nacionais e internacionais. Tem também os lançamentos dos streamings de filmes e séries. A TV Fans é completaça. É só ir nesse QR Code aqui ou no link do primeiro comentário fixado, é o mesmo caminho. Você já entra em contato com o pessoal para conseguir o seu teste. Custo-benefício simplesmente fantástico e você pode usar seu celular, né, no smartphone, tablet, notebook, aonde você quiser, você tem acesso aí a TV Fans, que é muito bacana, custo-benefício simplesmente fantástico, eu recomendo demais, eu garanto que é muito bacana. Vai nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, já entre em contato com o pessoal da TV Fans para vocês conseguirem o acesso de vocês, o teste aí, que é muito bacana. Galera, Rafael Tolói neste momento encontra-se lesionado. Eu nunca gostei do Rafael Tolói. Sempre falei, gente, o Rafael Tolói que eu conheço é horroroso. E aí vocês vieram falando pra mim, Tidico, ele jogou bem lá na Itália. Ele melhorou e tal. Realmente, ele evoluiu. Ainda me parece ser o mesmo Tolói, um pouco mais experiente, né? Só que agora a situação mudou de figura, né? Nós temos o que parece que nós imaginamos que o Rafael Tolói, o zagueiro que recém-chegaram no São Paulo, não é tão barato assim e agora ele está lesionado. Me parece, posso estar redondamente, completamente enganado aqui, me parece, pela essa gestão, pela essa diretoria, me parece que ele foi comprado meia cancha. Não parece que o cara foi comprado não estando 100% fisicamente? São Paulo, ele é cheio dessas, né? Agora, infelizmente, perdemos mais um jogador, o Crespo perde mais um jogador pro elenco, aonde ele tem que achar soluções imediatas em um caldeirão fervendo por tudo que tá acontecendo agora no São Paulo, e agora ele perde o Tolói. Pelo que nós estamos vendo, não é muito grave, né? Vamos torcer pro Rafael Tolói voltar o quanto antes e poder, né, estar disponível pro Crespo para fazer aí, né? O São Paulo sempre tem jogador, sempre tem desfalques por suspensão ou geralmente, né, infelizmente, jogadores machucados, lesionados. Então vamos torcer para que o Crespo consiga o maior número de jogadores disponíveis no seu plantel para poder melhorar o trabalho dele e melhorar efetivamente o time de São Paulo. Então, galera, Rafael Tolói encontra-se lesionado. Vamos torcer para voltar o quanto antes. Oscar também está machucado. Crespo, pra mim, de dó da gente, né? Vendo tudo que tá acontecendo, o Crespo chegou e a gente sabe que ele não fala essas coisas nas coletivas. Quando chegava e falava de Crespo, próximo jogo, ele começava a dar risada, dando a entender que ele não ia falar nada do próximo jogo. E para jogadores lesionados, como era o caso do Lucas e é o caso do Oscar, agora ele também não falava nada. Crespo escolheu muito bem suas palavras e explicou muito bem pra mim, de dó da gente, de dó do torcedor, porque ele vê, agora ele tá sentindo o drama do que é trabalhar no São Paulo. Ele já conhecia o São Paulo, mas o São Paulo se remodelou, né? O esquema se remodela, né, parceiro? Até mesmo esse São Paulo aí não é aquele mesmo São Paulo que o Crespo uma vez já treinou, né? Tem outras soluções em relação a o que eles vão falar, quando eles vão falar e como eles vão falar. Então o Crespo viu que
Aparentemente, nós, torcedores, que vamos atrás todos os dias de informações e notícias do São Paulo, não fazíamos a mínima ideia do que acontecia com o Oscar. Então, pra mim, o Crespo de dó chega na coletiva e explica direitinho. Ele fala, vocês viram... É normal ele aparecer em campo. É normal qualquer jogador aparecer em campo. O Caleri pode aparecer em campo. É normal. Só que isso não significa que ele está pronto, que ele está apto a jogar. Ele falou, o Oscar tem uma lesão gravíssima e é muito difícil. Neste momento, pode ser que o Oscar só retorne no final, no ano que vem. Talvez o Oscar não jogue mais pelo São Paulo esse ano. Pelo que nós conhecemos do Departamento Médico de São Paulo, muito provavelmente o Oscar não jogue mais esse ano pelo São Paulo. E o Crespo deixou isso claro na coletiva. Falou, o que o Oscar tá fazendo é belíssimo, né? Nós podemos perceber aqui uma entrega muito grande dos profissionais, dos atletas, ao que me consta do Lucas, Luiz Gustavo, Oscar. Pelo que o Crespo tá repassando, pelo que o Crespo tá falando pra nós, esses jogadores estão se esforçando demais para estarem disponíveis, para jogarem, para defender o São Paulo. Foi isso que o Crespo disse, foi isso que o Crespo falou em relação ao Oscar. E ele fala, vocês podem ver qualquer jogador, não significa que ele está treinando com o time para jogar. O Oscar estava em campo e apareceu nas filmagens ali, porque ele está tentando se recuperar, ele está tentando voltar. E aí... é uma coisa que é muito chato, né? Pra que a diretoria faz isso com a gente, ou o marketing, ou quem é responsável por soltar aquele vídeo, e na estratégia da informação para conosco? É de uma falta de respeito muito grande, porque tem que estar muito despreparado para não imaginar que nós já estávamos pensando que o Oscar estaria disponível para a LDU. Pô, o cara aparece, tá sendo informado que o Oscar treinou 3, 4 vezes, que o Oscar está aparecendo nos treinos. Aí ele aparece no videozinho correndo, dando a entender que ele já está integrado ao elenco principal. Aí você fala, o Oscar muito provavelmente vai jogar. Só que não, o vídeo está, de uma certa forma, nos enganando. Ou quem produziu o vídeo não está conseguindo nos passar realmente a verdade dos jogadores que estão disponíveis para jogar os próximos jogos com o Crespo, dos jogadores que estão só aparecendo no âmbito, no sentido de recuperação, no sentido de correndo no gramado, com os caras ali, com a galera. Então, pelo amor de Deus, né? Como é que nós estamos em 2025, com a informação do jeito que dá, vídeo, né, audiovisual, tecnologia, e nós não estamos sabendo qual que é o real, qual que é a real situação física, né, médica de um dos jogadores mais importantes do elenco de São Paulo, um salário que falam que é astronômico, um cara, o maior salário do São Paulo, talvez o maior salário da história do São Paulo. Nós estávamos aparentemente contando com esse cara para a Libertadores e o cara não estava nem perto de ficar pronto e o técnico sabia, só que aparentemente estavam nos dizendo outra coisa. Então é uma coisa assim inaceitável, inaceitável. Mas vocês podem puxar, podem pegar aí. O que foi noticiado, o que foi veiculado, inclusive aqui, é que o Oscar realmente estava pronto com as informações que estavam chegando. Mas agora, em relação a essa atualização, muito provavelmente o Oscar talvez, né, muito provavelmente, nem esteja disponível mais para esse ano. Vamos torcer para ele ainda ter como, né, para ele ter uma recuperação maravilhosa e ver se a gente consegue utilizá-lo ele ainda esse ano, nesse final de Campeonato Brasileiro. Galera, atualização envolvendo o diretor de futebol, Carlos Belmonte, neste momento permanece no São Paulo. Pelo que nós estamos vendo, tudo pode acontecer, né? Mas não vai acontecer da forma como falaram, né? Foi noticiado aí também. Nós vemos, nada, uma verdadeira briga, uma verdadeira guerra política dentro do São Paulo, né? Nós não estamos, acho que nós vamos entender daqui 2, 3 anos exatamente as movimentações, mas já começa, né, muitos interesses políticos, muitas movimentações políticas dentro do São Paulo. E tá claro que tem alguma coisa envolvendo diretamente o Carlos Belmonte, né? Tem agora essa história de que ele fala que ele não... Primeiro, foi falado que ele já estava fora do São Paulo, o São Paulo já ia anunciar, já ia falar logo depois do jogo contra o Ceará. E não teve nada a ver. Quem tentou dar esse furo aí não teve nada a ver. Eu não vou descredibilizar ninguém, mas vocês estão vendo que tem muitas informações perdidas aí na internet, principalmente hoje em dia, né?
Eu reclamo muito do jornalismo, mas pra informar os negócios do São Paulo não tá brincadeira não, viu? Não está brincadeira. E aí nós vimos que o Belmonte estava demitido fora do São Paulo já no jogo contra o Ceará, tudo encaminhava pra isso, mas não teve nada a ver. Nada a ver, Belmonte continua no São Paulo, fala que não vai... que nós tivemos os protestos em paralelo a isso, né, das torcidas organizadas, tivemos protestos principalmente da Independente em relação a isso, fora Belmonte, fora Casares, né? E o fora Belmonte, pelo menos, né? Mas não aconteceu absolutamente nada com o que estavam falando que iria acontecer. O Belmonte não saiu e não vai pedir, ele não vai pedir para ir embora, ele não vai abandonar o São Paulo. Pelo que nós estamos vendo, ele só sairá caso ele seja demitido, caso ele seja mandado embora. Aí teria que ser, aparentemente, uma movimentação do presidente, do próprio Júlio Casares chegando e demitindo o Belmonte. Só que a gente, por um outro lado, a gente percebe que talvez não seja tão interessante para o Júlio Casares fazer isso, politicamente falando, dentro dos grupos do São Paulo. Mas eu não sei o que eles querem com tudo isso. O que dá para falar é que eles são... Dá para contestar muito a competência, né, dessa gestão, dessa diretoria do São Paulo. E aí, o Belmonte nesse momento fica no São Paulo. Eu acho que tudo pode mudar. Acho que tem uma chance ainda dele sair ou ser demitido. Vamos ver como é que vai ficar, mas por enquanto ele está no São Paulo. A atualização é que o Belmonte vai continuar no São Paulo. E aí tem uma história de que ele não gosta do que está fazendo com a base, né? Com o que não dá para entender direito o que está fazendo a base. Se será porque eu já vi em um primeiro momento que seria muito interessante fazer alguma coisa em relação a isso com a base, né? Depois eu já vi que não seria tão interessante assim. Então não dá para saber o que eles querem fazer. Pelo que a gente pode perceber, é um duelo, um embate muito grande político, que para mim só vai ficar bastante claro daqui 1 ano e meio, 2, talvez 2 anos e meio, com tudo que tá acontecendo. Mas por enquanto o Belmonte fica no São Paulo, essa é a atualização. Mas vamos ver como é que vai ficar. Tudo pode acontecer. Eu acho que ele ainda pode cair, mas também pode continuar. Tudo pode acontecer neste momento. E galera, novidade bombástica acabou de acontecer. Júlio Casares passa, né, uma novidade muito boa, né, muito maravilhosa em relação a um estudo que ele já faz. Ele já mandou pessoas executarem esse estudo para separar o São Paulo, né, o São Paulo Futebol Clube, o clube do social. Ele fala administrativamente e juridicamente falando. Algo que nós pedimos demais a vida inteira, né? Algo que nós entendemos que possa ser muito bom a médio e longo prazo pro clube ser separado do social, aonde nós podemos fazer uma administração separada e muito melhor visando o clube. Então o Júlio Casares nesse momento pode ser oportuno sim, mas é maravilhoso, é espetacular caso isso esteja realmente acontecendo, caso isso vá pra frente, como nós estamos vendo, como o Júlio Casares está dando a entender que já manda fazer esse estudo para separar o social do clube. Isso é uma coisa muito bacana que há muito nós ouvimos. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, né? E aí fica aquela ideia de, além disso, uma ideia de SAF. Eu acho que é inevitável, viu, gente, a SAF no São Paulo. Sempre vem rumor e vocês acompanharam aqui em primeira mão, né? Sempre vem rumor de alguém querendo investir, um bilionário, um empresário, sempre aparece, mas eu acho que essa não vai ter saída. Eu acho que essas gestões estão tão horrorosas, né? Tão ruins à frente do São Paulo, que chega a ser inevitável. Eu acho que é só questão de tempo. Não sabemos quando, né? Pode ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas eu acho que agora é inevitável, é só uma questão de tempo pro São Paulo virar SAF. Eu acho, tá? Que não vai ter como correr disso futuramente. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, né? Só separar, claro que falta mandar o Muricy, mandar o Casares embora, né? Mas só de mandar o Belmonte embora, vamos imaginar. Digamos que manda o Belmonte embora, separa o social do clube, acho que dá pra gente ter dias melhores pela frente, né? Vamos torcer muito pra isso. E galera, o São Paulo vai enfrentar Fortaleza, depois Palmeiras. Acontece que tá muito difícil, eu tô vendo muitos de vocês, eu leio muitos de vocês, né? Te digo, eu vou parar, não acompanho mais. Eu sei que vocês vão acompanhar, nós somos fanáticos pelo São Paulo, nós respiramos São Paulo, nós amamos demais o São Paulo, agora só nos resta a fazer
tudo que a gente sempre faz, né? Torcer por uma virada de chave, por uma retomada, pro Crespo arrumar o time, pro time jogar bem, né? Não adianta, por mais raiva momentânea que nós estamos sentindo, São Paulo precisa passar, precisa se classificar para a Libertadores de 2026. É importantíssimo isso para a receita do clube, né? Para conseguir manter, né, as coisas. Tudo bem, a dívida só aumenta porque é uma gestão muito incompetente mesmo. A forma como vem jogadores da base, mas só nos resta a torcer para que se classifique na Libertadores, porque é um torneio muito importante que melhora muito tudo no clube anualmente falando. E aí nós temos um garoto que volta a entrar, que é o Luca, que nós sabemos que tem um grande potencial de uma safra riquíssima, né? Que foi sucateada, foi jogada pelo esgoto, de uma das formas mais vergonhosas e inaceitáveis que nós vimos. Estou falando da venda do Matheus Alves, William Gomes, Henrique Carmo, Lucas Ferreira. Foi inaceitável isso aí foi um murro na ponta do queixo da gente, né, pra realmente nos derrubar pra trás, né, mas vamos esperar que agora que o Luca seja um desses remanescentes, que a gente sabe do potencial do Luca, o Crespo é um cara que pode explorar o potencial do Luca, e o Rian Francisco, quando voltar, é um jogador que a gente sabe que pode estourar, e aí vamos torcer para a virada de chave finalmente acontecer, né? Não é possível que esses caras vão ficar dando de graça os jogadores da base do São Paulo. Então o Luca é um jogador destaque que nós precisamos observar de perto, que precisa ser feito todo um trabalho para deslanchar no São Paulo e não ser vendido da forma como foi vendido os seus companheiros, né? Da forma como não pode acontecer o que aconteceu com o Henrique Carmo, com o Lucas Ferreira, com o Matheus Alves, com o William Gomes, não pode acontecer a mesma forma que aconteceu com o Luca. Então, nós precisamos do Luca ou rendendo em campo ou sendo um jogador muito valoroso pra gente. Aqui eu tô falando da questão financeira. Não é possível que esses caras vão ficar fazendo isso, né? E ninguém vai pará-los, né? Então o Luca, independente do futuro dele, se ele vai continuar no São Paulo ou se ele será vendido, vamos torcer para que aconteça o melhor e que aconteça essa virada de chave, porque não é possível. Não é possível que na hora do vamos ver vão chegar com 6, 7 milhões de dólares pelo Luca, né? E vai ficar por isso mesmo. Não. É um atacante corajoso de 1 para 1, com muito potencial, com muita qualidade, muito jovem, muito novo para estourar, e que pode ter um valor de mercado assim muito bom. Falando, né, principalmente falando da situação financeira que se encontra o São Paulo. Então, o Luca é uma realidade, o Ferreirinha tá muito mal, pode chamar a atenção, vamos torcer pro Crespo já começar a colocar o Luca, porque ele é um talento real, tem muito potencial para destruir nesse time profissional, nesse time principal do São Paulo, principalmente com o Crespo, e depois, possivelmente, numa venda futura. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui tudo pra vocês em tempo real. Deixem nos comentários quem quiser deixar, só quem quiser, né, deixar alguma opinião aí. Fiquem tranquilos pra deixar alguma coisa nos comentários. Quem quiser, lógico. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.